Mas vamos ao foco, né, ao principal do webinar. Como obter ajuda para desenvolver com Pentaho. Antes de eu passar para vocês os canais que vocês podem estar procurando ajuda, independente do canal que vocês vão buscar, é muito importante, sempre que for pedir ajuda, passar o maior número de informação para que quem for ajudar consiga, né, ajudar de forma fácil, né? Então, quanto mais informação passar, mais ajuda você vai conseguir ter. Então, informar qual é o sistema operacional que está sendo usado, o banco que está sendo usado, a versão do Java, qual ferramenta Pentaho você está usando e qual a versão da ferramenta, né? Se está usando o BI Server, o PDI, o Mondrian, o Report Designer, o Cycle, qual versão dessas ferramentas, colocar as mensagens de erro, isso é muito importante. O pessoal às vezes fala, pô, estou com erro na hora de publicar um cubo. Né? Mas qual é o erro? Então coloquem, né? Facilite a vida de quem vai lhes ajudar. Né? Coloque a mensagem, ou dá um print, anexa o print do erro. Se tiver aqui de log, anexa também o log. Então, quanto mais informação vocês passarem, com certeza mais gente vai conseguir ajudar vocês. Tá ok? Bom, então vamos dar uma olhadinha aqui nos principais canais. O principal canal de ajuda, né, é o grupo de usuários Brasil, é o Pentaho BR, tá? É a lista oficial aí dos usuários Pentaho no Brasil. É um grupo de usuários lá no Yahoo, tá? Então a comunidade Pentaho, ela se organiza através desse grupo, né? Tá aí o endereço para vocês depois participarem. Entra lá, fala, ó, fiquei sabendo pelo webinar da Open, né? O pessoal vai dar um tratamento especial para vocês aí. Tá no ar aí desde 2006, possui mais de 1.600, está quase batendo 1.700 usuários cadastrados, tá? É referência internacional e o conteúdo dele é tudo em português, tá? Então é um lugar bem legal, o pessoal é bastante ativo, né? Mas naquela, né? Quanto mais informação vocês passarem, mais ajuda vocês vão conseguir ter, certo? Então o Pentaho BR. Aqui o Pentaho Community, que segue mais ou menos a linha do Pentaho BR, tá? O Pentaho BR é a lista, o Pentaho Community é a lista oficial dos usuários Pentaho, que é mantida pela Pentaho, é uma lista global. Ela está hospedada no Google Groups e foi inspirada no sucesso do Pentaho BR. Quem criou ela foi o VP para a comunidade, né, o português Pedro Alves, que ele participa também da lista Pentaho BR, e ele, né, viu o sucesso e criou uma lista global. O endereço também está aí, né, vale a pena se inscrever e participar dessa lista também, está no ar desde o ano passado, e a postagem, o conteúdo dela é tudo em inglês. Então esse é um outro canal, também, apesar de ser novo, mas também bem legal vocês acompanharem. Tá? Tudo isso aqui são bases de conhecimento, né? Então tem bastante coisa. Bom, tem aqui um outro canal, não é um grupo de usuários, mas é um lugar onde a Pentaho mantém toda a documentação dela, tá? Que é o InfoCenter. O endereço está ali também, infocenter.pentaho.com. É mantido pela Pentaho, e possui uma grande variedade de informações técnicas. Tá? Grande parte dessas informações são voltadas para a versão Enterprise. Então, por exemplo, pode acontecer de alguma documentação ter só na Enterprise, porque só na Enterprise que tem aquela funcionalidade. Não tem o similar na Community. Tá? Mas grande parte dessa documentação serve também para a Community. Então, é um canal sempre de referência para tirar dúvida, né, e conhecer um pouquinho mais. Tá? E também o conteúdo em inglês. Aqui tem, talvez esse vocês conheçam mais, o pessoal que já usa a Pentaho, né, muitas buscas no Google direcionam para ele. Tá? É um conjunto de fóruns que a Pentaho mantém. É um site, e aí você tem, por ferramenta, você tem um fórum. Né? Basicamente ali o que se discute são assuntos da versão da comunidade, apesar de ter algumas coisas relacionadas à Enterprise, mas a maior parte é discussão sobre assuntos relacionados à versão Community. Tá? O endereço está aí também, precisa fazer um login, né, criar um cadastro para poder acessar
Esse também tem muita informação, é uma base riquíssima, tá? De vocês buscarem aí conhecimento. E aqui a gente tem o Gira Pentaho. O Gira seria uma espécie de bug track, tá? Também precisa de um login, tá? Então vocês podem ir lá e se cadastrar, o endereço está ali, gira.pentaho.com. É um site também mantido pela Pentaho. Então ali vocês podem fazer acompanhamento dos bugs, aqueles bugs que são identificados, né? Vocês podem acompanhar a evolução dele, acompanhar os comentários, alguns bugs, né? O pessoal dá uma solução, dá um workaround ali, um quebra-galho, ó, se você fizer isso vai dar erro, mas se você fizer assim, funciona, né? E você pode, inclusive, também, você detectou um problema, né? Ir lá e abrir um chamado, ó, detectei tal problema, né? E os caras da Pentaho vão estar olhando. Geralmente, né, as correções saem primeiro na versão Enterprise, tá? E numa próxima release da Community, aquele problema geralmente é resolvido. Tá? Então é mais ou menos assim que funciona. E vocês podem também criar chamados ali, né, fazer pedidos de novas funcionalidades. Né? Porra, tem uma função assim lá no dashboard, se tivesse tal coisa, facilitaria. Então vocês podem, mano, vai entrar numa fila, né? E aí eles vão determinar aquilo que eles fazem primeiro. Mas é bem interessante acompanhar e interagir aí com o Gira da Pentaho também, ok? Também o conteúdo aí todo em inglês. A gente tem aqui algumas outras fontes, tá? É um grupo de usuários Brasil lá no LinkedIn, tá? Também tem aí o grupo de usuários no LinkedIn, pessoas às vezes postam informação, postam algumas notícias, né? Tem também aí no Facebook, a página aí da fanpage aí da comunidade Pentaho Brasil. Alguns outros lugares para vocês obterem também aí conhecimento e ficarem ligados, né, no que acontece com relação a Pentaho no Brasil. Bom, agora o que a gente viu até então é toda fonte gratuita, tá? Mas se por acaso alguma empresa tiver necessidade, por exemplo, às vezes você pede, você vai lá, posta uma dúvida, às vezes a resposta ela vem não vem, né, explicadinha, né, passo a passo, o cara te dá uma ideia, tipo, ó, o caminho das pedras é esse, né, aí você ainda tem que pesquisar, né, e às vezes, poxa, o cara não tem tempo, né, o técnico não tem tempo aqui de ficar pesquisando, tem coisas que você demora às vezes a semana inteira pesquisando para poder implementar, então você coloca isso na ponta do lápis, o quanto você gasta com esse desenvolvedor pesquisando é caro. Né? Então, a Open oferece um serviço, é uma assinatura anual, onde ela oferece serviço de suporte ao desenvolvedor. Então, tem uma dúvida de desenvolvimento ou está enfrentando um problema, né? A gente ajuda as empresas. Né? Então, o cara vai lá, no chamado, a gente responde, tem vários planos para atender várias necessidades, vários recursos, SLA de atendimento, preciso que seja atendido imediatamente, on demand. Eu preciso que até 2 horas você atenda o chamado, até 4 horas. Tá? Então, tem ali os variados recursos. Né? Eu preciso de um chat, estou com um problema, eu quero entrar aqui e já contactar alguém do suporte para me ajudar. Telefone, eu quero falar com alguém, às vezes o problema é cabeludo, não dá para ficar escrevendo, eu preciso ligar e falar com alguém. Eu preciso que acesse para ver o que está acontecendo, né, o acesso remoto. Então tem diversos recursos aí para atender as diversas necessidades dos clientes. Tá? Então, quem quiser saber mais, tem aí o link aí embaixo, o endereço. Quem quiser depois até falar comercialmente, ideia de valores, pode entrar em contato. Eu vou deixar o contato aqui no final do webinar, e aí vocês podem entrar em contato que a gente vai estar esclarecendo aí, ver o que fica melhor para vocês. E, por último aqui, para a gente encerrar, né, algumas empresas têm necessidade de ter o suporte do fornecedor. Né, por conta da governança, né, tem uma diretriz que diz, olha, todo software em produção precisa ter suporte do fornecedor, seja proprietário ou open source, precisa ter suporte do fornecedor. Então aqui, quem dá esse suporte são parceiros Pentaho, tá? Então só Pentaho ou só parceiros Pentaho podem fazer isso. A Open, né, até deixar bem claro aqui, a Open não é parceira Pentaho,
tá? Nós não comercializamos a versão Enterprise, porém temos parceria com um parceiro Pentaho, e a gente pode aí encurtar, né, o assunto aí, o meio de campo para facilitar, né, o cliente Open a contratar uma versão Enterprise para ter suporte ao produto e também para poder contar aí com vários recursos, principalmente de visualização, que a versão Enterprise oferece. Tá? Então, quem quiser ter mais informação, pode entrar em contato que a gente vai ter um grande prazer de ajudá-los. Bom, gente, agradeço aí, né? O pessoal já está finalizando, agradeço a participação de vocês. Tá? Tem os contatos, precisa de alguma coisa, a gente está à disposição. Temos aí treinamentos, turmas abertas, turmas fechadas, presenciais, online. Então, o que vocês precisarem, a gente consegue atender vocês. Tá? Um grande abraço aí, um grande abraço para vocês, a gente vai se falando.